Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um Por Onde Anda e não, você não está tendo um déjà vu, esse é o Por Onde Anda do The Smiths. Ele estava dividido em duas partes, porém a primeira parte acabou sendo bloqueada por direitos autorais, então eu resolvi juntar as duas partes e lançar novamente como um único vídeo. Além disso, eu também estou atualizando o vídeo, lá no final tem informações sobre o último álbum do Morrissey. Então bora lá. A banda The Smiths foi formada em 1982, quando o guitarrista Johnny Marr chamou Steve Morrissey para ser o vocalista da sua banda. Junto também estavam o guitarrista Steven Pomfret, e assim nasce o The Smiths. Mas após alguns ensaios, Pomfret deixou o grupo, e para seu lugar eles chamaram Dale Hibbert, que seria o baixista do grupo. Mas a bateria ainda estava vaga, e nas gravações das primeiras demos, I just looked into his lyrics and Simon Wollstonecraft fez as gravações, mas como ele não tinha interesse em entrar para a banda, o lugar continuou vago. Bom, pelo menos até eles fazerem as audições, e assim Mike Joyce entrou para o grupo. As demos acabaram não dando resultado naquele momento, pois foram recusadas na Factory Records. O primeiro show deles foi em outubro de 1982 em Manchester. Após um tempo, o baixista Dale Hibbert começou a ficar insatisfeito com a estética do grupo e também os rumos da banda. E por sua vez, a banda estava descontente com a capacidade dele tocar contrabaixo. Assim, ele saiu do grupo. Para seu lugar foi chamado Andy Hurk, um amigo de escola do Johnny Marr. Em dezembro de 1982 eles gravaram mais algumas demos. Que foram levadas à EMI e novamente foi recusado. O segundo show foi no Manchester Manhattan. Vale destacar que esses dois shows contavam com a participação de James Maker, que fazia a introdução da banda e ficava no palco tocando maracas. E para quem não sabe, maracas é um tipo de instrumento de percussão que parece um chocalho. Depois desse segundo show, o James Maker não se apresentou mais com o The Smiths. Já que as gravadoras de Manchester não estavam dando ouvidos, Morrissey e Marr foram para Londres e entregaram as demos nas mãos de Jeff Travis, da Rogue Trader Records, que aceitou lançar Raiden Glove como single, e a banda aceitou. Uma das exigências do Morrissey era que a capa do single fosse a foto do Jim French, em que ele está nu de costas. Hand in Glove chegou na terceira posição das músicas independentes britânicas, mas nas paradas gerais chegou apenas na posição 124. No lado B desse single está Handsome Devil. Após um show em Londres, John Peel, que era um apresentador da rádio BBC Radio 1, chama eles para o seu programa, o que abriu várias oportunidades. Assim, no final de 1983, eles assinam um contrato com a Rogue Trade Records. Apenas Morrissey e Marr assinaram o contrato, e não teve nenhum tipo de negociação de royalties ou divisão de lucros na banda. Guardem essa informação. O primeiro álbum estava em gravação sob a produção de Troy Tate, que já havia trabalhado com The Three Drops Explode. Quando o álbum estava quase pronto, a Rogue Trade Records ouviu o álbum e ficou muito insatisfeita e mandou Troy Tate embora e chamou outro produtor, John Porter, esse que já havia trabalhado no disco These Foolish Things, do Bryan Ferry. E assim, tudo foi refeito. Não entenda mal, galera, mas a gravadora estava certa no fim das contas. O trabalho com John Porter foi muito bom e ele chegou a produzir muitos outros discos do The Smiths, e todos eles tiveram resultados ótimos. Antes do lançamento do single que prepararia o terreno para o lançamento do álbum, Gary Bushell, do tabloide The Sun, acusou a música Handsome Devil, a lado B lá atrás, de fazer apologia à pedofilia. Morrissey defendeu, dizendo que em nenhum momento ele fala de crianças ou pedofilia, e que talvez isso esteja na cabeça de quem inventou essa história. Ainda em 1983 eles lançam um single, This Charming Man, que chegou ao primeiro lugar nas paradas indie britânica e também o 25º lugar no Reino Unido. Em janeiro de 1984,
What a Difference Does to Make foi lançada chegando à 12ª colocação do Reino Unido e também na Irlanda. E assim eles lançam seu primeiro álbum, The Smiths, em fevereiro de 1984. O álbum chegou ao segundo lugar do Reino Unido, mas apenas à posição 150 nos Estados Unidos. Vários singles foram lançados entre o primeiro e o segundo álbum. Heaven Knows I'm Miserable Now, de 1984, e vale destacar que a música lado B é Suffer Little Children. Que é sobre os assassinatos dos mouros. Para quem não conhece esse caso, entre 1963 e 1965, um casal matou e violentou 5 crianças em Manchester. A música fala desse caso. O avô de uma das crianças não gostou quando ouviu a música, e o caso só foi resolvido quando Morrissey conversou pessoalmente com ele. E assim, ele aceitou a música. Mais tarde, o Morrissey também fez amizade com Anne West, a mãe de Leslie Ann Dowling, que é citada na música. E mais 2 singles foram lançados de forma solo. Mas antes de 1984 acabar, foi lançado Hatful of Holland, um álbum de coletâneas de lado B e sessões ao vivo. O segundo álbum é Meat is Murder, de fevereiro de 1985. Este que é um álbum bem político e estridente. Morrissey que é totalmente pró-vegetariano. Vale destacar que nessa época o Morrissey proibiu a banda de aparecer de qualquer forma comendo carne. Interessante, mas Shakespeare Sister, de 1985, foi um single lançado em março, mas não estava no álbum. O primeiro single do álbum, na verdade, foi Barbarism Begins at Home, que não teve quase destaque e ficou fora de todas as paradas. Já o segundo single, That Joke's Not Funny Anymore, chegou à 49ª colocação e 20ª na Irlanda. The Boy with the Thorn in His Side foi lançada como o primeiro single do próximo disco deles, apesar do disco demorar ainda mais um ano para ser lançado. Big Mouth Strikes Again foi o segundo single do terceiro álbum. Finalmente, em julho de 1986, e com 2 singles já lançados, chega à loja The Queen is Dead, alcançando o segundo lugar no Reino Unido. Essa demora entre o primeiro single de 1985 e o lançamento foi culpa de uma disputa legal com a Rogue Trade Records pelos direitos. O clima na banda foi ficando mais pesado e a cada turnê e disco lançado, o guitarrista Johnny Marr estava ficando muito estressado e também estava bebendo muito. E o baixista Andy Hurk estava abusando demais da heroína, o que estava atrapalhando o desenvolvimento da banda. E com uma turnê nos Estados Unidos chegando, o Morrissey decidiu tirar o Hurk da banda. E para o seu lugar, Craig Gannon assumiu o baixo. Mas pouco tempo depois, o Hurk foi reintegrado. E assim, Gannon e Hurk revezaram o baixo e a segunda guitarra. No meio dessa bagunça, 2 singles foram gravados e lançados. O primeiro foi Panic, e já o segundo é Ask. Que contava com Christine McCall nos back vocals. No final de 1986 é que as coisas ficaram mais pesadas e a banda decidiu sair da Rogue Trade Records. Morrissey alegava que a gravadora não divulgava eles como eles mereciam e que estava podando o crescimento do grupo. E assim, eles saem da Rogue Trade e assinam com a EMI, um ato muito criticado pelos seus fãs e mídia na época. Quem também saiu foi o Craig Gannon, deixando o grupo com a formação original. 2 álbuns de compilações foram lançados em 1987, The World Won't Listen e Louder Than Bombs. 2 singles foram lançados para promover os álbuns, Shoplifters of the World United, presente nas 2 compilações, e Sheila Take a Bow, que está presente apenas no álbum Louder Than Bombs.
Chegamos a setembro de 1987 com o quarto e último álbum de estúdio da banda, Strange Ways, Here We Come. O primeiro single foi Girlfriend in a Coma, lançado antes do álbum. Já o segundo single foi I Started Something I Couldn't Finish. E o último single do disco é Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me. No meio para o final de 1987, o guitarrista Johnny Marr estava completamente exausto e se retirou do grupo para descansar, algo que foi noticiado de forma completamente equivocada pela imprensa, gerando um grande desconforto entre o Marr e o Morrissey, o que resultou na saída definitiva do Johnny Marr do grupo. Para seu lugar, foi contratado Ivor Perry. O grupo terminou a turnê com o Ivor Perry na guitarra, e na hora de entrar no estúdio para gravar, o Perry se sentia bem desconfortável com a situação, pois a banda exigia dele que ele fosse uma espécie de novo Johnny Marr, o que ele não era, e assim ele deixa a banda. Após tantos estresses, Morrissey decidiu que a banda acabou, mas o The Smiths lançaria ainda muitos álbuns de coletânea e ao vivo, e isso ocorre até hoje, sempre conseguindo bons resultados nas paradas britânicas. Então confere aí uma compilação de todas as músicas que foram relançadas durante todo esse tempo. The look I've had can make a good man turn bad. The boy with a thorn in his side, behind the hatred there lies love and law and poverty. Mas vamos aos membros da banda hoje. Mike Joyce, o baterista, hoje tem 56 anos. Em 1989, ele abriu um processo contra o Morrissey e o Johnny Marr para receber 25% dos royalties do The Smiths. E ele venceu. Lembram que o contrato assinado na Rogue Trade só foi assinado pelo Morrissey e o Marr? Portanto, o Mike Joyce recebeu indenizações e hoje recebe pelas músicas do The Smiths. Ele chegou a participar de muitas bandas como o Shield e o Buzzcocks. E vale destacar que os primeiros singles da carreira solo do Morrissey teve a sua participação e também a participação do baixista Andy Herc. Falando nele, Andy Herc, o baixista, tem hoje 55 anos. Após o fim da banda, ele tocou para muita gente, como a Sinead O'Connor, para o seu álbum de estreia e também o maior sucesso dela. Ele também é um dos idealizadores do Versus Cancer, um projeto que ajuda na divulgação e captação de recursos para a pesquisa sobre o câncer. Assim como Mike Joyce, ele também entrou com um processo contra o Morrissey e o Marr pelos direitos do The Smiths. Mas, diferente do seu companheiro, ele aceitou a indenização inicial de 74 mil euros, o que se mostrou um grande erro, pois em 1999 ele declarou falência. Em 2009, se mudou para os Estados Unidos e teve um programa de rádio por lá. E ele trabalha como DJ junto com Oleg Koreksky, com o pseudônimo de Jetlag. Em 2016, tanto Oleg quanto Herc decidiram formar o grupo Dark, um projeto que mistura músicas eletrônicas com rock. E para completar o grupo e ter voz feminina, Dark tinha ninguém menos do que Dolores O'Riordan como vocalista. E se você não conhece o Dark, eu sugiro que você conheça. Infelizmente, o projeto segue em suspenso após a morte da Dolores, e desde o seu falecimento, nenhum anúncio foi feito. O guitarrista e grande mente do The Smiths, Johnny Marr, tem hoje 55 anos. Após o The Smiths, ele foi membro do The Pretenders em 1988, e depois ele fez parte da banda D.D. entre 1988 e 94. Inclusive gravando 2 álbuns com eles. Também foi muito participativo como membro de estúdio, gravando diversos instrumentos para vários artistas, como Pet Shop Boys, Bryan Ferry, Talking Heads e Beck, por exemplo. Ele também teve alguns projetos próprios, como Johnny Marr and the Healers,
Ele participou do projeto Seven Worlds Collide do Neil Finn, vocalista do Crowded House, inclusive tocando 2 músicas do The Smiths. Além disso, participou do Modest Mouse e do The Cribs. Seu mais recente trabalho é o álbum solo Call the Comet, de 2018. Muita gente fica pedindo para eu falar ou mencionar desde o vídeo do Pet Shop Boys sobre o Electronic. Não era a minha intenção citar agora, pois antes de falar do Electronic, eu queria fazer o Por Onde Anda do New Order. Assim, os 2 membros do projeto estariam devidamente apresentados aqui no canal. Mas como vocês comentaram muito, o Electronic é ou foi uma dupla formada por Johnny Marr, que é o guitarrista do The Smiths, e também Bernard Sumner, do New Order. Oficialmente, apenas os 2 são membros do Electronic, e eles lançaram 3 álbuns ao longo dos anos. E aí vocês perguntam, mas e o Neil Tennant e o Chris Law do Pet Shop Boys, eles também não fizeram parte? Eles não são membros? A resposta é simples, não. Eles foram colaboradores, ajudando e participando ativamente das músicas, mas eles não são membros do projeto. Além disso, tem mais gente que colaborou com o projeto, mas como eu sempre respondo nos comentários, vai ter um especial sobre o Electronic, mas somente após o Por Onde Anda do New Order. Morrissey hoje está com 60 anos. Após o The Smiths, ele já lançou 12 álbuns solos. Na época do The Smiths e começo de sua carreira solo, o Morrissey e os jornalistas viviam um clima de guerra, onde as críticas a seus álbuns eram coisas pessoais, com acusações de ambos os lados, e foram tantas que eu não vou mencionar agora, eu vou fazer um medley ali mais pro final do vídeo. Vamos começar aí com seus álbuns solos. O primeiro álbum é Viva Hate, de 1988, com 2 singles. O segundo álbum é Kill Uncle, de 91, também com 2 singles. Your Arsenal é o terceiro álbum de estúdio do Morrissey, lançado em 1992 e contava com 5 singles. E foi nesse período que o Morrissey mudou um pouco, deixando de ser mais underground e de bater de frente com a crítica e jornalistas. É aqui também onde ele demonstra um amadurecimento nessa relação destrutiva com a mídia. Ainda assim, teve uma polêmica. A música The National Front Disco faz referência à Frente Nacional, o partido de extrema direita, e por isso, parte da imprensa o acusou de ser racista. Paul Hawks End é de 94. E também o quarto álbum de estúdio com 3 singles. Ainda em 94, Interlude foi lançada como um single e se trata de um dueto com 606. What seems like an interlude now. Boxer, mais um single solo foi lançado, e a música iria fazer parte mais tarde, nesse ano, da compilação World of Morrissey. Além disso, no final de 95, Sunny foi lançada como um single solo. O quinto álbum é Southpaw Grammar, de 95, e teve também 2 singles.
Chegando agora em 1996, aquele processo iniciado pelo Mike Joyce e pelo Andy Herc, ex-membros do The Smiths, estava avançando nos tribunais, mas agora só com Mike Joyce, processando o Morrissey e o Johnny Marr, já que o Andy Herc aceitou a indenização inicial. Devido ao comportamento do Morrissey no tribunal, e também pelas provas apresentadas pelo Mike Joyce, o juiz Weeks, encarregado do caso, acabou julgando favorável ao Mike Joyce, já que as provas apresentadas e também o perfil do Morrissey no tribunal, segundo ele, era, abre aspas, de uma pessoa desonesta, truculenta e pouco confiável quando seus próprios interesses estavam em jogo. Essa última parte rendeu muitas matérias sensacionalistas da imprensa inglesa, que nessa época era muito pior do que hoje em dia, e que não tinha dó alguma de pisar e humilhar os seus artistas e personalidades. Maladjusted é o 6º álbum de estúdio, lançado em 97. Contava com 3 singles. O 7º álbum, You Are The Quarry, foi lançado em 2004. Contava com 4 singles. Ringleaders of the Tormentors é o 8º álbum de estúdio lançado em 2006 e contava com 4 singles. O 9º álbum de estúdio é Years of Refusal, de 2009, com 4 singles. O 10º álbum é World Peace is None of Your Business, de 2014, e contava com 5 singles. World peace is none of your business. Istanbul, give him back to me. Earth is the loneliest planet of all. The pain fighter dies. Hooray! Foi também em 2015 que o Morrissey lançou seu primeiro romance, List of the Lost. Low in High School é o 11º álbum de estúdio do Morrissey, lançado em 2017 e contou com 4 singles. Spent the day in bed, very happy I did, yes I did. But who's only happy when she's up on the stage? She'll make you remember well, my love, I'd do anything for you. All the young people, they must. Ainda em 2018 ele lança o single Back on the Chain Gang. Found a picture of you. E não, você não está confundindo, essa é uma cover do grupo The Pretenders. O Morrissey é uma pessoa polêmica e sempre esteve envolvido em declarações beirando o preconceito e o racismo. Nos anos 90, ele declarava que estava chateado em como o Reino Unido estava ficando cada vez mais americanizado. Mais tarde, declarou que a Inglaterra e outros países europeus estavam deixando suas portas abertas demais para imigrantes e assim se tornando multiculturais, o que para ele era muito ruim. Ele também frequentemente criticava as pessoas que comem carne, mas antes que você pense que ele só critica os contrários a ele, mesmo sendo católico, ele vive criticando a igreja. Mesmo sendo extremamente conservador, vive criticando a realeza inglesa. E por aí vai.
saiba também que ele é um grande ativista, sempre defendendo o direito dos animais e da natureza. Inclusive o PETA o homenageou com o prêmio Linda McCartney. E essa defesa dos animais às vezes o coloca em situações complicadas com a imprensa mais uma vez. Afinal, ele é abertamente a favor da violência dos ativistas contra caçadores e empresas que agridem o meio ambiente. Já deixou de se apresentar no Canadá em represária à caça às focas da região, criticou a realeza britânica por ainda ter caça às raposas e disse que os chineses são sub-humanos por seu jeito de tratar os animais. Em 2011, ele declarou que o atentado em Oslo, na Noruega, que resultou em 77 mortes, não é nada comparado ao que acontece no McDonald's e no KFC todos os dias, o que foi duramente criticado por todos. A última sobre os animais foi em 2014, quando ele disse não ver diferença entre comer animais e pedofilia, pois para ele ambos são estupros. Vale mencionar também que o Morrissey ele é primo do Robbie Keane, o jogador irlandês de futebol. Em maio de 2019, o 12º álbum de estúdio, que se chama California Sun. Em 2020 já começa com 3 singles lançados que estariam depois incluídos no álbum I'm Not a Dog in the Chain. Diferente do álbum que conseguiu o 3º lugar nas paradas britânicas, os 3 singles não tiveram nenhuma expressão e não apareceram em nenhuma das paradas de nenhum país, infelizmente. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, não esquece de curtir o vídeo que isso ajuda bastante o canal, compartilhe com seus amigos que gostam do The Smiths e não deixe de se inscrever aqui no Coisa de Velho, temos vídeos todos os domingos às 6 horas da tarde. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.